Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas-feiras no Ânima Saúde. E já comece a encaminhar que hoje é o especialista de todos. Olha, esse especialista a gente ainda não teve aqui também, sabia? Primeira vez. Não, essa especialidade. O especialista já veio, mas não foi no nosso, foi no outro. No outro. E hoje ele vai vir aqui porque ele é médico, ele é neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, católico. Seja muito bem-vindo, doutor Henrique Cal. É um muito prazer ter você aqui com a gente. O mais esperado de todos, né? É verdade. Você diz isso pra todos. Você sabe que todo podcast aqui dos amigos sempre rola o seu nome. Você sério. sabe que você acompanha. Não, se você viu os podcasts, a maioria dos podcasts tem o seu nome rolando. Não, no Ânima, eu sei que no Ânima Geral Ciência e Saúde, eu sei que no Reis teve o Rodrigo Reis. Mas, do Farnetano. O próprio Itra também. Mas a satisfação tá aqui, de verdade, vocês sabem, né? Um tempo a gente já tava para combinar e, enfim, tem muita coisa legal para falar, para informar o pessoal aí. Maravilha. Pessoal, o tema hoje é Alzheimer. Exatamente. Atenção, hein? Alzheimer. Mas antes de falar sobre o tema Alzheimer, eu queria que nosso público tem um público muito leigo, que você falasse um pouco sobre o que faz um neurologista, né? Sim, então a visão geral, neurologista é a especialidade que cuida do sistema nervoso, cérebro, nervos periféricos dos braços e das pernas e coluna, medula espinhal dentro da coluna. Então trata de sintomas como dor de cabeça, AVC, insônia, Alzheimer, epilepsia, Parkinson, esclerose múltipla, dormências, formigamentos diversas, alguns problemas visuais, alguns problemas de fala, de movimentos. Tem uma interação com muitas outras especialidades médicas, né? E dentro da neurologia, então, é uma especialidade que eu sempre quis fazer, porque toca em coisas muito íntimas nossas, né? Coisas que vão ajudar a caracterizar a nossa própria identidade, não é verdade? Os nossos 5 sentidos, os pensamentos, as lembranças. E dentro da neurologia, apesar de eu atuar muito em hospital, portanto eu vejo muito AVC, e apesar de o meu doutorado ter sido na área de esclerose múltipla, doenças inflamatórias, mas uma subespecialidade que eu gosto muito, sempre gostei, é a neurologia cognitiva, que justamente trata de Alzheimer. Então, neurologia cognitiva e comportamental fala de demências, esquecimentos, dificuldade de concentração, etc. E é o que a gente vai falar bastante hoje aí, né? Verdade, você atende bastante. Qual é a principal demanda do seu consultório, assim, atualmente? Metade é isso aí. Alzheimer. Metade, 50% dos pacientes. Mas é que demência é quando a gente está com alteração cognitiva já muito grave. Sim. Né? Se bem que tem demência leve, moderada e grave, mas antes disso tem muita gente com queixas cognitivas diversas. A gente fala, queixa de memória. Nem sempre a coitada da memória é a culpada. Porque além da memória, na nossa cabeça tem como se fosse uma orquestra. Tem várias funções cognitivas, né? Concentração, capacidade de cálculo, linguagem, julgamento. Funções executivas que, talvez seja um termo novo, mas é a nossa capacidade de se planejar para uma função. Imagina, quero ir no cinema hoje, o que você tem que fazer? Entrar na internet, reservar, ver o horário, depois pegar um táxi, o carro, ir para lá. Isso é um planejamento que tem a ver com funções executivas, que a gente faz automaticamente, mas em alguns quadros as pessoas têm isso comprometido. Atenção, enfim, várias funções cognitivas, vários domínios cognitivos podem estar alterados e às vezes a gente fala, é a memória, né? Porque a memória é o mais conhecido mesmo, né? A gente trouxe você hoje aqui para falar especialmente do Alzheimer, né? A gente queria falar, a gente já teve algumas solicitações para falar diretamente dessa doença, né? Então, vamos esmiuçar. Então, olha só, pessoal, preste atenção nesse podcast. Já começa a encaminhar, porque o Alzheimer não começa lá com 80 anos, não, tá? Então, você que está nos assistindo aí com 40, 50, já fica ligado, tá? Deixe seus comentários, começa a curtir e encaminhar esse podcast aqui. Você já adiantou uma informação que é uma das mais importantes dessa conversa aqui. Exatamente. Exatamente isso, a gente vai chegar lá. Porque vai ser muito importante. Vamos começar pelo básico, tá? O que é a doença de Alzheimer e o que ela afeta no cérebro? Doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer é uma doença conhecida já há 100 e poucos anos, descrita pelo francês, pelo alemão, Alzheimer, e que tem a ver com alteração da memória
e de outros desses domínios cognitivos que eu falei. O que acontece no cérebro é uma degeneração muito lenta, né? Então vai se acumulando duas coisas no cérebro, duas, né, proteínas alteradas, que é a proteína beta-amiloide e a proteína tau. Essas duas coisas, né, sem querer entrar em tecniquez aqui, em mediquez, mas são coisas que já se conhecem há muito tempo e até o tratamento tenta se focar, pelo menos na proteína beta-amiloide. E o cérebro ele vai murchando, né? Principalmente em algumas áreas estratégicas. E isso não dá para frear, pelo menos até hoje, até pouco tempo. É difícil frear esse processo, é difícil reverter. E existem estratégias de tratamento que tentam, de algum modo, frear isso. Então, o Alzheimer é uma doença degenerativa, é uma proteinopatia, se a gente quisesse falar, porque tem essa proteína alterada que se acumula e vai, número 1, destruindo neurônios, número 2, diminuindo o volume do cérebro como um todo, e número 3, acumulando essas proteínas alteradas aí. E hoje, né, esse mundo moderno, né, o que você pode falar sobre os principais fatores de risco do Alzheimer? Sobre genética, sobre estilo de vida? O que vem hoje nos últimos guidelines? Exatamente, talvez seja um dos pontos mais importantes a se falar sobre isso aqui, os fatores de risco. Por que isso é importante? Olha esse dado, pessoal, gravem. É muito impressionante como a maioria das pessoas não sabem isso aqui. Quase 50% das demências, ou seja, das alterações cognitivas graves, podem ser prevenidas. 50%? 50% tem fatores de risco modificáveis. Isso é uma excelente notícia, né? A famosa epigenética. Então, exatamente. E tem uns fatores, existem 14 fatores de risco bem documentados, estudados assim matematicamente, essa área da medicina que a gente chama de epidemiologia, né? Que conseguiu mapear muito bem o que eu consigo, se eu focar, por exemplo, coisa que a gente sabe, né? Sedentarismo, pressão alta, diabetes, pouca instrução, poucos anos de escolaridade, surdez, déficit visual, essas coisas, colesterol aumentado, várias dessas coisas, se a gente combater, a gente consegue diminuir em graus diferentes a incidência de demência. Ou seja, a gente consegue evitar que uma pessoa fique comprometida em relação à sua saúde cerebral e à sua memória. Esse dado é maravilhoso. Mas 50% é enorme, né? Isso varia um pouco de país para país. No mundo inteiro, a última estimativa, isso é um relatório do Lancet, que é essa revista científica médica, uma das mais importantes do mundo, que 45% das demências podem ser prevenidas. Estima-se que no Brasil isso seja um pouquinho mais. Então, nas regiões, olha o dado específico que tem. Nas regiões sul e sudeste, provavelmente isso chega a 49%. Nas regiões norte, centro-oeste e nordeste, a gente consegue prevenir mais do que 50% dos casos de demência. Eu considero essa uma excelente notícia, ou seja, dá pra gente fazer muita coisa. Né? Total. Agora, só para fazer um resumo dessa prevenção, a gente fala sobre o quê? Sono, leituras, alimentação, atividade física, Sim. Só para o pessoal entender bem, assim, resumão. Um resumão, né? Dentre esses fatores, esses 14 fatores de risco, ou seja, coisas que não causam a demência, mas que estão de algum modo associados. Isso. Né? Então, isso, né? Alimentação. Alimentação de má qualidade e principalmente os alimentos processados e ultraprocessados. O que é isso, né? Coisas artificiais, biscoito recheado, esses salsichas, coisas muito processadas, coisas artificiais, né? Sim. O que o pessoal brinca. Se não tem no açougue ou na feira, então não faz bem, né? De fato, esses alimentos processados estão muito relacionados à demência. Então, má alimentação, sedentarismo está bastante relacionado à demência, ou seja, não praticar atividade física é um problema, está associado ao desenvolvimento de demências, né? Pressão alta, diabetes, o sono também. Por acaso, o sono de má qualidade, de má quantidade, não entrou nos tais 14 fatores de risco. Eu acho que vai entrar logo. Com certeza. Mas então é importante a gente dormir ali em torno das 8 horas, ou seja, boa quantidade de sono e boa qualidade também. Porque tem gente que fica se expondo muito a
luz, celular, computador, televisão, imediatamente antes de dormir, às vezes o sono não é de boa qualidade. Às vezes tem a apneia do sono, né? Que é aquela alteração respiratória que pode ter ronco, sim ou não, que compromete a qualidade do sono. Então, além de alimentação e sono, atividade física, a gente sabe que tem que fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Qualquer atividade física, né? Depois, isso que você falou, né? É pouco estudo. Pô, a gente tem que malhar o corpo, os músculos, tem que malhar a cabeça também. Então, não só o estudo formal, essa é uma boa notícia também, ó. Por muitos anos se estudou o quanto os anos de escolaridade formal, escola, faculdade, etc., contribui para desenvolvimento de Alzheimer, sim ou não. E essa é uma coisa bem sabida. Mas, além disso, eu não fiz um curso formal, mas eu leio muito, eu faço atividades que estimulam a cabeça, a concentração. Isso ajuda. É o chamado intelectual... muito os velhinhos fazendo caça-palavras, isso ajuda? Olha só. Dentre as atividades, chamado nos estudos aparece como intellectual leisure, que é o lazer intelectual, que é assistir filme, leituras, às vezes alguns hobbies, sabe? Hobbies, até manuais mesmo, sabe? Isso contribui. A palavra cruzada não é que seja o top que mais ajuda, né? Porque é muito fragmentado, sabe? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que eu costumo recomendar para meus pacientes é coisas que demandem a sua atenção sustentada. Então, por exemplo, uma leitura de 20 a 30 minutos. Leitura sem ser revista, celular, mas assim, um livro ou um artigo longo, né? Que você fique concentrado. E dia após dia você vai continuando essa leitura. Aí você vai puxando pela memória, né? Isso aqui, né? Que era por isso mesmo, esse personagem? Deixa eu lembrar aqui. Então, isso é muito melhor do que palavra cruzada, né? Outra coisa, instrumento musical e estudar línguas. Pô, isso aqui é uma Olimpíadas para o cérebro. Então, assim, esse estímulo cognitivo é muito importante, entra nos fatores de risco, enfim, vários outros, né? Que a gente pode citar, a questão do deficiência visual, né? Então, se puder prevenir problemas visuais, né? Isso também entra como um fator de risco, colesterol aumentado, né? Tantos outros. Mas a dieta também está muito relacionada, né? Porque tem ali uma parte leiga, né? Que o Alzheimer é diabetes tipo 3. Então tem essa parte. Porque a hiperglicemia também tem bastante certeza, relação, né? com o desenvolvimento. Com certeza, né? Inclusive tem 2 tipos de dieta, né? Que se chama a dieta DASH e a dieta MIND, que já foram apareceram bastante nas pesquisas, né? Que nada mais é do que frutas, verduras, né? Nozes, castanhas. Comida de verdade, né? Exato. Tudo isso contribui para prevenir demências, para prevenir Alzheimer. Você tem observado o Alzheimer cada vez em pacientes mais jovens ou não? Isso tem aparecido ou não? O Alzheimer tradicional, Alzheimer e outras demências, né? E outras deterioração cognitiva, elas classicamente se dão acima de 60, 65 anos. Mas existem, isso é bem conhecido, não é novidade nenhuma, antes disso, né? Está aumentando o Alzheimer como um todo, mas isso está muito relacionado ao envelhecimento da população e a esses fatores de riscos aí, esses fatores de risco que a gente sabe estão presentes na nossa época, infelizmente. O nosso estilo de vida está muito ruim, né? Exato. Vai ocasionar várias outras doenças. Mas não tem antecipado a idade, não. Antecipado não, 50 não tem essa idade. Isso não. O que tem é claro, né? Se divulgado mais, né? Sim. E conhecido mais. Mas assim, o que, inclusive antes dos 60 anos. Mas eu não tenho notícia de que o Alzheimer está aumentando especificamente na população mais jovem. Não tenho essa notícia. O que está aumentando é outras causas de problemas cognitivos, né? Então, questões psiquiátricas, às vezes depressão, ansiedade, se confundem com Alzheimer, às vezes. E muitas vezes se associam também, né? Existe a depressão, sintomas depressivos e ansiosos causados pelo Alzheimer e o inverso. Existe uma pessoa que não tem Alzheimer, ela tem depressão, ansiedade e parece Alzheimer, entendeu? Caramba. Então, esse é outro ponto. Saúde mental... depressão, ansiedade é um dos fatores de risco, se não for bem tratado, para gerar Alzheimer, tá? Então,
Isso sim, né? Essas outras coisas estão aumentando muito na população, Ou inclusive seja, jovem. Isso que eu ia falar, daqui a pouquinho vai ter um boom também de Alzheimer, né? Porque nós estamos num boom de depressão e ansiedade atualmente. O AVC atualmente, também tem a ver né? com o aumento do Alzheimer? Sim. Meu avô teve uma relação dessa. O que é importante entender é o seguinte, né? O AVC, ele é um problema. O que é o AVC? Acidente vascular cerebral. Ele é um problema de circulação do cérebro, né? A gente, neurologista, lida bastante com isso e outras especialidades médicas também. Os micro-AVCs, deixa eu chamar assim, num termo leigo, que são problemas de circulação causados no cérebro por várias dessas coisas que a gente comentou, pressão alta, diabetes, colesterol aumentado, má alimentação. Os micro-AVCs, eles podem gerar demência. Geralmente é chamada demência vascular, não Alzheimer. É uma das demências não Alzheimer. Só que na vida real, esse é um conceito que muitos médicos não sabem, inclusive. As demências, elas se misturam. Muitas vezes uma pessoa não tem Alzheimer puro. Ela tem Alzheimer junto com problemas de circulação do cérebro, tem demência vascular e outros tipos de demência. Então, o AVC ele pode aumentar demências? Sim. E ele pode se associar ao Alzheimer. Isso sim. Inclusive, nos últimos critérios diagnósticos, que é a maneira como os médicos, né, explicando para os não médicos aqui, a maneira como os médicos fazem diagnóstico de doenças, os últimos critérios diagnósticos de Alzheimer, ele tem essa associação com problemas de circulação do cérebro. E qual que é a principal diferença do Alzheimer e de outras doenças, de outras demências? Porque tem várias, né? Sim, exatamente, né? O Alzheimer é a principal causa de demências, mas o Alzheimer clássico, ele começa como, né? Um ponto importante a gente falar também. Ele começa com um problema de memória, né? Um déficit mnéstico. Ou seja, a pessoa começa a esquecer coisas, não só esquecer propriamente dito, mas se confundir, se enrolar, ficar repetindo as coisas, né? Tanto perguntando várias vezes, como contando a mesma história várias vezes, né? Só que mesmo o Alzheimer, ele tem outros tipos que não pegam tanto memória, sabia? Caramba, não. Essa eu não sabia. Essa é outra coisa que muitos médicos não sabem também. Eu não sabia. Existem umas 4 ou 5 tipos de Alzheimer, tá? Então, alguns pegam mais funções visoespaciais. A pessoa está se enrolando, se esbarrando o tempo todo, dirigindo, se enrola. Caramba. Existe Alzheimer que não pega memória, e sim linguagem. A pessoa esquece palavras, não consegue compreender, não consegue formular frases, né? E outros tipos aí. Mas, respondendo a tua pergunta, as demências não Alzheimer são, por exemplo, alguns nomes aqui confusos: demência frontotemporal, demência por corpúsculos de Levy, demência vascular. Essas demências, de maneira geral, se a gente fosse fazer um resumo, elas têm mais sintomas comportamentais do que de memória. O que são sintomas comportamentais? Então, dentre as condições, as coisas psíquicas do cérebro, né, a gente divide isso. Alterações cognitivas memória, concentração, a capacidade de cálculo, linguagem, como a gente falou. E alterações comportamentais, o que são? Sintomas depressivos, sintomas ansiosos, agitação, inquietação, apatia. Esse é um sintoma, pessoal, atentem aí. Meu Deus. Apatia é um sintoma que não chama atenção. O velhinho está apático. Ele fica quietinho no canto dele. Nunca vai pensar em Alzheimer. Nunca. Pois é. Isso pode estar relacionado ao Alzheimer e outras doenças. Demências, né? Uma demência reversível, que tem várias também. Esse é um ponto de alegria também. Tem várias condições do tipo demência que se revertem, que tem tratamento, cura, né? Uma delas é hidrocefalia normobárica, né? Então, desculpa o palavrão de novo, mas é um acúmulo de líquido no cérebro, bastante comum. Ela, às vezes, se manifesta com apatia. Então, o paciente que... Mas qual seria a principal coisa da hidrocefalia normobárica? Então, os 3 principais sintomas da hidrocefalia normobárica é uma tríade clássica que são, número 1, alterações cognitivas, de memória. Número 2, alteração do caminhar, né, da marcha, da ambulação. E número 3, incontinência urinária. Então, muitas vezes, qual que é o problema desse diagnóstico de demência, que muitas vezes é diagnóstico diferencial com Alzheimer? O problema é que muito velhinho tem ventrículo aumentado, tem esse estado de hidrocefalia. Muito velhinho tem alteração de caminhar, muito velhinho tem incontinência urinária. Exatamente, ninguém então, viu. Muitas vezes... Exatamente. Olha como é que passa batido. Exatamente. E às vezes a alteração cognitiva, como a gente estava falando, não é do tipo, estou esquecendo, mas é do tipo apatia.
Então eu dei esse exemplo para comentar das tais alterações comportamentais que estão muito presentes em demências não Alzheimer. Então imagina a apatia, o cara tem vontade de fazer nada, quieto, tanto faz tudo e tal. Isso pode ser depressão ou pode não ser uma síndrome depressiva. Pode ser apatia, um sintoma isolado, que tem que investigar qual é a causa, né? Então vale a pena tentar, não é só memória, várias outras. Fico imaginando, como é que vai ser essa geração agora? A gente bate muito sobre telas aqui, das crianças e em abuso de telas. Imagina essas crianças daqui com 60 anos. Será que isso vai repercutir nessas demências todas? Pois é. Essa criança já começa com tela tão cedo. Então, o problema das telas são vários, né? Isso já virou até um lugar comum. Acho que até está consenso entre a população em geral. Sim, né? sim. Você vê, o problema das telas, ele tem um problema físico, da luz, né? Que afeta o sono, afeta a parte oftalmológica, né? Afeta a concentração. E aí o problema do conteúdo também, né? Porque aquele ritmo acelerado de mudança de... Nada na natureza, o ser humano não é feito para ter aquele ritmo acelerado de Reels, como é o outro do Facebook, do YouTube? Tem um desses vídeos rápidos do YouTube também. Tem uma função, parece com os stories lá, esqueci o nome. O fato é que a capacidade que as redes sociais, que são muito boas, a gente usa, né? Sim. Aqui ajuda muito. Mas o problema da velocidade, isso afeta a concentração e aí volto no teu ponto. Eu recebo no consultório muitos pacientes jovens, 30, 40 anos, vim aqui porque estou com problema de memória. Se investiga, na maioria das vezes, felizmente, não é uma doença grave. E, assim, o multitask, a atenção fragmentada, a hiperconectividade que atrapalha, ou seja, ninguém está falando para a gente voltar à idade das pedras e deixar de usar telas. Mas vamos dosar direitinho aí, né? Eu não sei o que vai ser essa geração futura, hein? Se há uma... E a minha dúvida é será que isso, de repente, pode progredir para alguma demência lá na frente? Porque até então não tem como saber ainda. Assim, ao ponto de gerar demência, telas só, não. Mas, sem dúvida, depressão e ansiedade. Dessa obra toda também, né? Então, depressão e ansiedade, sim, com certeza. Um monte de associações, né? Por exemplo, assim, o Alzheimer, ele tem um componente genético, né? E hoje em dia a gente tem até alguns exames genéticos. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso, né? Que a gente pode identificar. Mas antes da gente falar até do diagnóstico ali, eu tô trazendo mais para a apresentação da doença mesmo, né? O que faria diferente nesse fator de risco e prevenção que nós estamos falando, até desses 14 ou mais fatores que poderiam ser preveníveis ou epigenéticos, que poderiam ser modificáveis você tendo aquele gene literalmente positivo no teu exame genético e você viu, você fez e tá lá, caraca, tem genética para o Alzheimer. Acabou, estou fadada a ter Alzheimer, sim ou não? Vanessa, esse é um assunto que para mim vai dominar a medicina nos próximos anos. De verdade. Sem querer aumentar. Eu realmente penso que, vocês não acham isso? Que a medicina ela tá ganhando uma capacidade de prevenção, de predição. Uma coisa é prevenir, a gente tomar ações para evitar doenças. Outra coisa é predizer quando uma doença vai se desenvolver no paciente, né? Seja de análise genética ou através de outros exames, de biomarcadores, né? Eu acho que um grande desafio, até ético, tanto de alocação de recursos, ou seja, quais exames caros vai ser feito sim ou não, mas um desafio ético, bioético, na medicina nos próximos anos vai ser o seguinte: imagina se a gente consegue prever uma doença grave como Alzheimer, e a gente já está conseguindo, e o plano de saúde fica sabendo, e um empregador fica sabendo, e os familiares ou o próprio paciente, o grau de estresse e angústia que ele pode ter, né? Então, o profissional, o médico, ele vai ter que ser muito hábil em lidar não só com o resultado de um exame desses, mas principalmente na decisão sobre solicitar sim ou não. Entendeu? Sim. Porque isso vai ter um impacto muito grande. Imagina, hoje em dia, já é possível você com 40 anos de idade, em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, você saber se você tem risco de Alzheimer. Sim. Você falou em exames genéticos. Os exames genéticos estão presentes, estão disponíveis, não é de hoje. O que está cada vez mais presente são exames
específicos, não genéticos, mas que já encontram no nosso organismo alguma daquelas proteínas beta-amiloide. Alguma daquelas coisinhas alteradas que vai gerar o Alzheimer daqui a décadas. A gente consegue predizer com 20 anos, mais ou menos. Mas existe uma porcentagem nisso? Porque, assim, quanto da população vai ter essa enzima e vai virar a doença ou não? Esse é o ponto. Porque, assim, tem muita gente que tem essa proteína alterada, muitos velhinhos, que tem presente no cérebro e não tem demência, não tem Alzheimer. Isso vai virar um caos. Então, mas aí eu não penso por esse lado. Por exemplo, quando a gente pensa, pelo menos, que é até o que eu foco dentro do meu consultório, quando a gente foca na medicina de saúde, né? Porque no meu consultório eu trabalho literalmente como uma clínica, eu sou anestesiologista de formação, né? Mas eu acabo trabalhando como uma clínica voltada mais para fisiologia e não para fisiopatologia. Eu tento olhar mais para o lado preventivo e funcional do que para o lado já da doença instalada. Aí pensando por esse lado, eu entendo a preocupação que um paciente teria em saber que daqui a 40 anos ele teria Alzheimer. Mas se a gente parar para pensar que 50% ali são causas modificáveis, perfeito, talvez ele realmente até se ajustaria o estilo de vida dele inicialmente ali de uma forma... Porque eu já vi isso acontecer pós-Covid, por exemplo, de obesos que emagreceram, né? Conhecidos nossos que emagreceram rapidamente com medo porque sabia que a obesidade era um fator de risco para um Covid grave, sabe? Então, será que às vezes, poxa, caramba, eu tenho ali 50% de chance de não ter, eu geneticamente estou programado para isso. Será que ele talvez não focasse mais naquilo ali, um estímulo a mais para ele mudar? Depende do paciente, sem dúvida. Depende do médico também. Mas depende da importância do médico. Porque a grande questão sobre isso. Eu acho que aí que é o grande falha. A nossa medicina não é medicina preventiva. Não é. Aí que é. Se você traz isso para ajustar uma medicina preventiva, ok, show de bola. Mas eu acho que vai ter um grande problema em plano de saúde, segurador, seguro de vida. Olha a complicação. Veja, assim, então, vamos mapear. Então, ensinando para o pessoal, né? Como que é esses exames genéticos e não genéticos? Então, rapidamente, existem genes associados ao Alzheimer? É uma pergunta. Sim. Existem diversos genes, alguns são utilizados no dia a dia do médico, outros não. Tem um gene, que é o APP, ele, pré-senilina, esse é raro. Quem tem esse gene vai ter Alzheimer. Ponto final. Agora, como isso vai se expressar? Percebe? Ele vai ter a doença, mas se ele conseguir controlar vários fatores de risco, vai ver que vai ser um Alzheimer leve. Aí é legal. Entendeu? Aí é legal. Então, esse gene é um gene que diz, vai ter Alzheimer. Menos de 1% dos casos. Menos de 1%. Existem outros genes, que é um alelo E4, não vou entrar em tecniquez aqui, mas que aumentam muito o risco. Então, só para vocês terem ideia de números. Esse gene, o alelo Y4, quando uma pessoa tem um deles, a gente pode ter um ou dois ou nenhum dele. Quando a pessoa tem um, aumenta assim o risco de ter Alzheimer em 3 vezes, por exemplo. 3 a 5 vezes. Quando ele tem 2, aumenta 15 vezes o risco de ter Alzheimer. Mas é risco, não é certeza. O outro gene lá é certeza. Nos 2 casos, vale a pena a pessoa instituir diversas medidas para diminuir fatores de risco. Tá? Aí a pergunta é, poxa, mas o que adianta fazer esse exame se não vai fazer diferença nenhuma? Se eu já sei que eu tenho que melhorar vários fatores de risco, mas é que algumas pessoas podem se motivar mais ainda. Exatamente. Foi o que a Vanessa falou. Outras podem deprimir e não faz nada. Exatamente. Não, e a questão é, quando usar esses exames também? Ótimo. Eu acho que essa é a pergunta, porque a gente vive hoje uma medicina que é tudo exame. Sim. Então, quando indicar? E aí vai precisar do médico perito. Perito não no sentido de perícia médica, mas no sentido que conhece bem a sua técnica, conhece bem a sua especialidade. Quem que cuida de Alzheimer? Geralmente, neurologista, geriatra também, psiquiatra às vezes, e muitos clínicos têm a chance, aí que tá, né? E essa conversa, parênteses, a gente não tem que educar só o neurologista, porque geralmente o neurologista, ele chega... Poxa, o paciente que chega pra gente, é um paciente que claramente tem uma alteração. É lógico que a gente tem que conseguir chegar o quanto antes em pessoas com alteração mínima, né? Mas muitas vezes o clínico, o cardiologista, o ginecologista, eles precisam estar bem formados nisso aqui que a gente está falando. Vou botar o uro nisso também. Gostei. O urologista também. Se eu for te falar, 90% dos pacientes que eu atendo, as principais queixas são cansaço e falta de memória. Pois é.
Quantos desses daí não vão passar batido que vão ter Alzheimer lá na frente? O quanto valorizar, o quando pedir exames sim ou não, né? Veja, sem dúvida, existem alguns instrumentos de screening, de rastreamento. E em 2024, no longínquo ano de 2024, o Ministério da Saúde, ele fez... A gente teve novidades no Brasil, tanto em relação a recomendações do Ministério da Saúde para rastreio de Alzheimer na atenção básica, ou seja, no médico generalista, o clínico, o médico não especialista. Tem um documento pequeno que é recomendando um teste que dura assim 1 minuto, menos de 3 minutos, que algumas perguntas básicas para a gente fazer, e se der positivo... É o Mini-Mental? Então, mais simples do que o Mini-Mental. Os testes que habitualmente a gente usa, né, para fazer rastreio, para ver se essa queixa de memória aqui, tô esquecido, tô diferente com a cabeça. Os testes que a gente usa no consultório, o que é? Basicamente o Mini-Mental, que são umas perguntas lá, uns testes que a pessoa pode fazer máximo de 30 pontos. O MoCA, que é um canadense, geralmente mais neurologista conhece, grosso modo é parecido com o Mini-Mental, e tem os outros também. Mas o CS10 é um teste mais simples ainda, dura 1 minuto para você fazer no consultório. Todo mundo pode fazer. O Ministério da Saúde recomendou e possam fazer isso. E outra recomendação, voltando à tua pergunta, quando fazer exames, é que a Academia Brasileira de Neurologia, ela liberou importantes documentos recomendando quando pedir esses exames mais específicos, porque não é para pedir para todo mundo. Não é para pedir para pessoas sem sintomas, entendeu? Eu tô aqui com, sei lá, 40 anos de idade, deixa eu fazer esse exame aí. Meu pai teve, minha mãe. Meu pai teve, minha mãe teve. Aliás, pai ter e a mãe ter não significa nada, porque a maioria dos casos de Alzheimer são esporádicos, são não genéticos, entendeu? Então, se o meu pai e mãe não teve, não estou protegido. Se meu pai e minha mãe teve, não significa que você vai ter, né? Então, esses exames não mais específicos não é para ser pedido para todo mundo, né? Só para pessoas selecionadas depois de uma consulta médica direitinho, entendeu? E interessante a gente parar para pensar que você falou assim, o Alzheimer, geralmente de demência, Alzheimer principal, que é a principal causa de demência, começa ali por 60 a 65 anos. Mas os sintomas, eles começam aí geralmente uns 20 anos antes da doença, não? O que acontece? Quando a gente diz ela começa a partir de 60, 65, é a apresentação leve da doença. E aí vai se desenvolvendo, vai piorando ao longo do tempo. Mas isso já começou muito tempo antes. O processo patológico, ou seja, subclinicamente, ou seja, antes de ter sintomas, já começa uns 20 anos antes. Exatamente. Então, a gente já tem alterações no organismo que não dá para ver na ressonância, e sim aos pouquinhos. Essa é a novidade. Aos pouquinhos tem se desenvolvido exames que dá para identificar isso anos antes, né? Quando eu estava na faculdade, quando eu fiz o FRJ, né? Todo mundo da nossa geração aprendeu Alzheimer assim, ó. O diagnóstico de Alzheimer é presuntivo, é probabilístico. Essa pessoa deve ter Alzheimer, mas você só chega com certeza na autópsia. Ou seja, ninguém tinha Alzheimer com certeza. Isso nos anos 2000, quando eu estava lá na faculdade. Agora, 16 anos de formado depois, o Alzheimer, você já pode dizer, uma pessoa tem Alzheimer com certeza, através desses exames aí, tá? Mas ele começou, quando a pessoa chega a ter sintomas, ele começou muitos anos antes. Mas esses muitos anos antes, por exemplo, o pessoal que está ali assistindo a gente, que agora não é para ficar apavorado, tá, gente? É uma informação, mas que é boa também, né? Para você também ter essa ideia que a demência não chega do dia para noite. Sim. Né? Tem algumas alterações ou alguns pequenos resquícios, assim, alguns pequenos sintomas que às vezes ali você com 40, 45, ótimo, você já está, né, tendo alguns pequenos sintomas e que muitas vezes são passados como comuns, como normais, né? Que hoje em dia a gente vive numa coisa onde a gente sente tudo e a gente acha tudo que é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, às vezes, alguns sintomas que podem estar relacionados, assim, para o pessoal de casa ficar ligado em relação a isso. Então, tem muita coisa relacionada em relação aos fatores de risco, né? Então, todos esses fatores de risco que a gente falou são coisas que não causam, mas podem ter a ver
com Alzheimer. Ou seja, se é um paciente hipertenso, obeso, dislipidêmico, ou seja, colesterol alto, né? Tem que prestar atenção. Glicose está mais elevada, está comendo mal. Essa pessoa já tem vários fatores de riscos associados. Exatamente. Mas em relação a sintomas, isso aí não é sintoma, isso, não é sintoma. Em relação ao que eu estou sentindo. O Alzheimer hoje é considerado um contínuo. Existe um degradê. Não é Alzheimer sim ou não, tá? Então, você pode ter Alzheimer leve, moderado e grave. Mas antes disso, você tem o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, CCL. Isso não é Alzheimer, mas pode vir a ser. Então, é pré-Alzheimer, tá? A gente não chama assim, mas só pra gente se entender. Comprometimento cognitivo leve eu tô alterado, tô com a memória alterada, tô com a concentração alterada. Isso foi visto em alguns exames, mas não atrapalha o meu dia a dia. Entendeu? Caraca, no dia corrido hoje, como é difícil. Ou seja, eu não tô tendo prejuízo na minha profissão, nas minhas relações sociais, na família, na minha interação. Ou seja, tá diferente. Isso apareceu nos exames, mas não atrapalhou o dia a dia ainda. O CCL, nem todos... A gente precisa identificar o paciente nessa fase, no comprometimento cognitivo leve, porque ele pode não ser Alzheimer, ele pode ser outras coisas, entendeu? E antes ainda do CCL tem um outro... Lembra que eu falei com um contínuo? Como se fosse uma escadinha? Antes tem um outro estágio chamado comprometimento cognitivo subjetivo. O que é isso aí? É o famoso, doutor, tô estranho, tô com a memória alterada, minha cabeça não é mais a mesma. Você vai no médico, faz os exames todos, vem tudo normal. Você não identificou objetivamente nenhuma alteração para chamar de comprometimento cognitivo leve. Ou seja, você só acha que está alterado. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. O que eu estou falando? O que é o comprometimento cognitivo subjetivo? Esse é um termo técnico, tá? É quando eu me sinto alterado, mas isso não aparece objetivamente em exame nenhum. Isso é preocupante? Sim. Essa pessoa tem que ser acompanhada de perto, porque em 10 anos ela tem um pouco mais de chance de ter um problema grave, como Alzheimer, entendeu? Ou seja, olha a escadinha, recapitulando aqui a nossa conversa. Não tenho nada, tenho comprometimento cognitivo subjetivo, depois tem comprometimento cognitivo leve, depois tem algum quadro como Alzheimer ou outras condições. E o que faria nesse paciente que tem o comprometimento leve? Esse é o que mais dá para fazer. Esse é o que mais dá para mudar fator de risco. Esse é o paciente que a gente tem que encontrar, pessoal. Familiares, vizinhos. O problema é que essa pessoa muitas vezes não procura ou demora para procurar. Porque acha que é normal. Porque acha que é normal, etc. Tá cansado, ou é banalizado dia a dia, pelos médicos também, né? Exatamente. É muito banalizado. Pelos médicos. Tá muito estressada. É óbvio que você não vai ter memória, não vai ter falta de concentração. E muitas vezes é isso mesmo, hein? Muitas vezes é isso mesmo. Só que ele precisa ser avaliado para chegar nessa conclusão. Mas aquilo ali diariamente, né? Assim, uma pessoa É o que eu falo, uma coisa é uma vez ou outra na vida você estar mais confuso, uma falta de memória, né, meio aéreo, uma vez você tá sempre assim, né, e dar a desculpa porque você está com uma vida extremamente corrida, uma vida agitada, e aquilo ali passa batido. Isso é uma realidade nossa na medicina. Quantas mulheres você recebe com ferritina no pé? Normal tá cansado, normal tá com ferritina alterada. Ou um homem com hipogonadismo, teste de testosterona no pé, o cara tá vivendo a 20%, tá normal porque eu tô trabalhando muito. Então, imagina um caso desse. Sono, quantas vezes, pessoal, uma noite mal dormida impacta na memória, no dia a dia. Isso tem estudos mostrando, hein? No dia seguinte, nos dias seguintes, a memória fica comprometida, né? E isso, o sono, como a gente falou, é uma das coisas que acaba impactando, aumentando o risco, sim, para demência no futuro. A gente tem que pegar a pessoa quando está com sintomas leves. Essa pessoa a gente pode identificar motivos orgânicos, uma vitamina baixa, uma B12 baixa, sintoma, um quadro depressivo leve, tantas outras coisas, alterações de tireoide. Existem muitas causas não degenerativas, ou seja, não Alzheimer, para comprometimento cognitivo, coisas infecciosas, coisas metabólicas, né? E a gente consegue identificar essas coisas relativamente fácil, através de exames, né? Mas quanto mais tempo passa, pior. Né? Agora, a importância de um exame de rotina, a importância mais uma vez, o bom estilo de vida. Sim.
que vai interferir tudo nesse grau leve aí do paciente. Né? E aí é uma coisa que vocês estão muito acostumados, né? Essa coisa do estilo de vida, né? Que é um dos grandes desafios da medicina do século XXI. Total. Né? Então, qual que é o problema que eu vejo? Vê se vocês concordam comigo ou não. Se a gente pegar todos os guidelines, todos os documentos médicos recomendados para tratar doenças, todos os guidelines, das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, pega aí, doença do coração, doença do cérebro, qual o primeiro item que se recomenda? Quase todos. Estilo de vida. Mudança de estilo de vida. Estilo de vida. Só que, o que o médico geralmente faz? Ele só prescreve, tem que mudar estilo de vida, beleza? Exatamente. Deixa eu mudar. É isso. E aí o paciente não sabe como fazer. De algum modo, o médico, essa é a minha impressão, a formação do médico, e os médicos já estão formados, a gente vai ter que virar uma chavezinha para a gente acompanhar o paciente nesse processo de melhorar a atividade física, melhorar o manejo de estresse, melhorar o sono, melhorar a alimentação. É claro que o médico sozinho não vai fazer isso. Ele precisa de nutricionista, talvez psicólogo, talvez educador físico. Mas ele não pode simplesmente esperar o paciente voltar 6 meses depois. Pô, você não fez nada? Tá vendo? Não vai melhorar. Eu concordo muito, é uma tecla que a gente bate muito aqui. Isso, para mim, já é uma obrigação do médico. A gente, como médico, tem essa autoridade de conseguir falar com o paciente. Eu brinco que eu monto um plano de vida para os meus pacientes. É a realidade. Olha só, qual horário que você trabalha, acorda esse horário, faz isso, dorme tal horário. Ocupar o que a gente aprende no plano de vida, mas ajudar o paciente. Porque, ao mesmo tempo, ele começa a abraçar a causa também. Sim. A gente acha isso lindo, sabe por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Não aprende. Não aprende. A minha impressão é que nem hoje... Na nossa época, não. Nem hoje também não. Não, porque a gente... O próprio Gil, você conhece, né? O Gil Gabriel. Sim, recém-formado. Agora, recentemente, a gente estava conversando. Falei, Gil, tem cadeira de nutrição? Você fez alguma coisa de prevenção? Alguém falou sobre o estilo? Vanessa fala nada. Não fala suplementação, não fala estilo de vida, não fala absolutamente nada. Eu falei, caraca. 2024. Exatamente. Eu formei em 2007. Foi em 2008. 2007, tempo pra caraca, né? Mas aí, na minha época, beleza, né? Agora, hoje em dia, 2024, ninguém falar sobre isso, porque o que a gente faz hoje em dia dentro do nosso consultório, a gente estuda hoje em dia, atualmente, com a atualização do que tá chegando. Porque ainda mais agora, que eu acho isso lindo, né? Que eu falei pro Diogo, cada podcast que eu trago um especialista novo, na semana passada a gente falou ali de asma. Qual é a base da doença, o estilo de vida? Agora, neurologia, qual é a base do estilo de vida? Cara, o cardio, estilo de vida. Eu falei, caraca, gente, isso é lindo. E por que ninguém fala sobre isso, sabe? Porque, obviamente, é muito mais difícil mudar do que você tomar uma pílulazinha, né? E muito mais trabalhoso também. A medicina até o século XX, o grande desafio da medicina é a infecção. Sim. As pessoas morriam de doenças infecciosas. Isso está relativamente controlado, né? Pelo menos na população, né? No hospital a gente vê muito por doenças infecciosas. Ao longo do século XX, não é verdade que a gente ganhou um salto tecnológico na medicina, né? Que a medicina do início do século XXI é outra coisa em comparação com a medicina do início do século XX, né? Sim. A gente aprendeu as doenças e muito desenvolvimento de tratamento das doenças. Perfeito. Agora, o século XXI, para mim, vai ser mudança comportamental. Total. É claro que as medicações vão ser cada vez mais desenvolvidas, as doenças vão ser cada vez mais compreendidas, mas o médico ele vai ter que ser um ator importante nesse processo de ajudar o paciente a fazer a mudança comportamental que ele queira fazer. Né? Cara, hoje a gente tem já descrito tudo, mas, em relação a praticamente todas as doenças. Ali a gente tem uma base genética, de fato, de 30%, 70% epigenética. É tudo que a gente faz, principalmente. O ambiente, o comportamento, o nosso estilo de vida, o ar que a gente respira. Tudo hoje em dia, né? Até as coisas ruins antigamente, né? O refrigerante que era ruim antigamente era de vidro, hoje em dia é de lata. É de alumínio. Água. Até plástico. Né? Água, tem plástico agora no lata. Espermatozoide, né? Causas de infertilidade, plásticos em espermatozoide. Gente, aonde que você ia ver isso no século passado? Então, assim, não tem como a gente não acompanhar essa evolução ali pra gente conseguir enxergar e tentar prevenir as coisas lá na frente. Agora, isso é bom e ruim, né? Assim, por um lado, é bom saber que a gente pode modificar coisas no ambiente, no comportamento para diminuir doenças, porque a gente consegue atuar nisso. Sim. E é ruim, entre aspas, né? Porque isso depende da pessoa. Exatamente. Depende dela mudar o comportamento. Era mais fácil falar, não, me dá um remedinho aí. Então, mas aí isso depende, sabe, de quem? Da gente. Do médico, do né? Médico Sim, orientar. Do profissional.
Do médico orientar. E por isso existe o Anima Podcast Saúde. Exatamente. Porque é a verdade, a informação que a gente passa aqui desde o primeiro podcast que nós iniciamos sempre foi batendo na mesma tecla. Sim. Sobre estilo de vida, sobre estilo de vida. E olha só quantas doenças a gente já não passou aqui, que a gente já não falou, exato. E a base é sempre a mesma. Exatamente. Só para você ver, o que a gente tem lá na nossa clínica, na Anima, a gente tem um nutricionista. Não consigo imaginar hoje qualquer patologia sem um nutricionista do lado. A gente trata muito a questão da infertilidade, mas eu não consigo ver hoje sem um nutricionista do meu lado ali. Sim. Tem um psicólogo. Então, essa questão da nutrição é fundamental, né? Hoje dizem que praticamente todas as doenças entram pela boca, né? Não, o próprio Alzheimer, assim como outras doenças degenerativas, como Parkinson, existe uma visão de que ele começa no intestino, entendeu? Porque quando eu falei essas proteínas alteradas, a beta-amiloide, tudo bem, a gente sabe que tem isso alterado, mas por que isso ficou alterado? Isso não sabe. Então, se você perguntar sobre o que gerou o Alzheimer, hoje a medicina não sabe, tá? Então, a etiopatogenia, isso não é conhecido. Você tem alterações patológicas ali bem conhecidas. Mas agora, por que isso surge, isso não está claro. Né? Isso vai ser outro desafio. É outra base, que é a base de praticamente inúmeras doenças é o intestino, cara. Provavelmente alguma relação tem grande. Tem muita relação. Até mesmo porque tem a base, né? Intestino-cérebro, literalmente. O eixo cada vez mais estudado. Cada vez mais estudado, né? Exatamente. Hoje, não sei se já querem falar de tratamento. Não, vamos falando. A gente vai falar até lá. Então vamos por partes. Vamos lá. Então, eu queria que você falasse os principais sinais e sintomas do início do Alzheimer. Agora exemplo, lá com 60 anos. O paciente já está lá com 60 anos e te procurou. Quais são os principais sintomas ali que você caracteriza? Deixa eu só voltar um ponto atrás. É difícil. Agora, esse paciente de 40 anos não chega em você, né? Não, chega na gente. Não, quando não é Alzheimer, né? Aí chega muito, né? Ou seja, chegam muitos pacientes jovens com queixas de memória, queixas de concentração. Aí, geralmente, não é Alzheimer, ok? É várias outras coisas que a gente consegue atuar. Mas quantos pacientes com predisposição a Alzheimer que chegam na gente? Caramba, a questão é informar para os médicos ali que pegam essa população um pouco mais jovem. Porque, por exemplo, eu olho muito lado funcional, né? Eu olho muito para uma tireoide, eu vou olhar realmente para deficiência de micronutrientes importantes, para marcadores inflamatórios. Mas tem muitos desses que eu ajustando isso melhora absolutamente a memória, principalmente pós-Covid, né? Que teve Agora, tem alguns que ainda mantêm. Esses alguns que mantêm, tem que prestar atenção, né? O que a gente poderia fazer, por exemplo, um médico... clínica Diogo, assim, dentro do consultório, um mini-mental mesmo? Nesses pacientes, por exemplo, que não melhoram a memória mesmo, a gente tentando ajustar todo o metabolismo da parte mais funcional. Sim. Então, o mini-mental, que é essa escala, né, com alguns testes, né, perguntas e respostas, é uma coisa que dá para fazer no consultório, gasta ali uns 10 minutos, tá? E dando alterado, encaminha para o neurologista. Exatamente, né, tem uns cortes ali. Tem esse outro que é o CS10, é um teste ainda mais simples, bem parecido com o Mini-Mental, né? Se quiser eu deixo para vocês depois aí o link. Então, isso pode ser feito, tá? Isso é um teste de rastreio, né? Mas lembra, isso não é diagnóstico, né? Não é que esse teste deu alterado... Mas algo que a gente já pode encaminhar para o neuro. Mas já pode encaminhar para um especialista, né? Em quem fazer então? Aí voltando à pergunta de vocês, né? Paciente de 60 anos, quais são os sintomas iniciais, né? De fato, a gente sabe que a partir em torno de 65 anos, o Alzheimer está presente em torno de 7% das pessoas. Algumas estatísticas falam de 3%, outras de 10%. E a cada ano que passa, isso vai aumentando, tá? De maneira que, enfim, isso vai aumentando. Então, quanto mais velha a pessoa, mais chance ela tem de ter Alzheimer. Mas isso começa como? Como são os sintomas iniciais? Principalmente memória. O paciente geralmente fala assim para mim: doutor, eu lembro o que aconteceu quando eu era pequeno, mas eu não lembro o que eu comi ontem, né? Então, assim, isso é o normal. Não significa que a memória dele está boa porque ele lembrou que quando era criança. Isso aí é a última coisa a ser alterada, né? O que o Alzheimer altera é a memória recente, número 1. E número 2, a capacidade de formar novas memórias, tá? Então, assim... Então, primeiro, ele altera a capacidade de memória recente. E a segunda, de fazer novas memórias. Dificuldade de aprendizado. Então, ele esquece mesmo o que
geralmente não esquece fatos, tá? No iniciozinho. Ele vai se confundindo, tem o word finder, né? Ele não consegue encontrar a palavra, né? Mas volto a dizer, isso ainda é muito comum em outras coisas não Alzheimer. Quem não dorme uma noite direito vai ter dificuldade de encontrar palavras, né? Aí ele começa então, perguntas repetidas, os familiares falam muito isso. Eu já falei isso pra ele perguntou 3 outras vezes. Ou então ele contou a mesma história várias vezes. Mas eu faço desde 20. Então, pois tá já tranquilo, aí tá valendo. Diogo Vink. Tem alguma coisa a ver com temperamento sanguíneo isso? Pois então, pode ser falta de concentração. Viu? Aliás, nos jovens, geralmente é falta de concentração. Então, aí a pessoa geralmente está se enrolando com senhas, se enrolando para coisas de compromissos, né? Então, geralmente, a pessoa não esquece rostos de alguém conhecido. Isso é quando a coisa está muito avançada. Mas no início, ele se enrola isso. Se enrola para o celular, se enrola no computador, se enrola com senha, se enrola com pagamento. Deixou de pagar, pagou 2 vezes o mesmo boleto. Esses esquecimentos, repetições, tá? Desatenção, dificuldade de se concentrar. Não estou entendendo direito. O que é isso aí? Esse filme, esse livro? Deixa para lá. Deixa de lado, né? Então, geralmente, esse é o início, né? Quando muitas vezes também tem sintomas do tipo depressivos. Pode ser, de novo, eu estou notando que eu estou com dificuldade e eu fico com alguns sintomas depressivos por isso. Ou o inverso. Pode ser, eu tenho um quadro depressivo aqui e por isso não estou me concentrando, por isso a memória está falhando, tá? Como a gente vai decifrar? Consulta médica, né? Isso é o início. Geralmente o início do paciente ali, a partir de 65, é desse modo. E o início ela vai sempre escalonando, né? Nunca, já pegou algum Alzheimer? Óbvio que não foi diagnosticado antes, mas de repente veio com um pouco mais grave, não? Já, muitos. Então, geralmente os pacientes já abre com um quadro mais... Então, tem paciente que o Alzheimer desenvolve muito rápido, né? Isso também não se sabe muito por quê. Por que algumas pessoas o Alzheimer evolui, né? Piora ao longo do tempo muito rápido e outros muito lento? Provavelmente por causa do controle desses fatores de risco, né? Então, a pessoa que tem poucos dos fatores de risco, a pessoa que põe o cérebro para trabalhar, ela vai ter um Alzheimer ou mais lentamente desenvolvido, ótimo, ou mais leve mesmo, entendeu? Então, agora, o que não pode é aquela cena típica que eu vejo no consultório. O sujeito se aposentou, tinha uma vida ativa, cabeça boa, trabalhava, se aposenta e para totalmente. Para de atividade mental e para de atividade física, fica o famoso pijama, fica aposentado paradão. Cara, isso aí é um prato cheio para desenvolver Alzheimer ou outras demências, né? Então, às vezes eu chego assim, tô há 10 anos aposentado sem fazer nada, e aí tô com problemas de memória ou outros problemas cognitivos. Pô, eu queria estar vendo essa pessoa há 10 anos atrás. Porque ela estava bem e só queria ficar paradona. O paradão é que não pode ficar, né? Nem pro músculo, nem pra cabeça. Até porque esse paciente que tá em casa paradão, depois que parou de fazer as coisas literalmente, ele tá comendo mal, vendo televisão, sentado, sem fazer exercício físico, dormindo à tarde, não tendo sono à noite. Ainda tem essa, né? Exatamente. Ou seja, ele vai agregando fatores de risco, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a progressão da doença, que eu acho que é a grande dúvida e eu acho que todo mundo está esperando por isso, né? Como é que essa progressão se dá para estabilizar? Quanto tempo? Sim. Então, o Alzheimer, esse quadro que eu descrevi, ele pode, dependendo do grau e dependendo de alguns exames, ser considerado ou aquele CCL, comprometimento cognitivo leve, ou seja, não é Alzheimer, ou, dependendo dos exames que se fizerem no consultório médico, já chamar de Alzheimer leve, tá? O Alzheimer leve, dá pra gente tratar? Sim, existem remédios. Há muitos anos já. São uns 4 remédios que a gente pode escolher entre eles, tá? Então, donepezila, rivastigmina, esses são os nomes técnicos, né? Só que esses remédios são bem difundidos, os neurologistas conhecem no mundo inteiro, só que eles funcionam? Sim, só que pouco. Então, eles não revertem o problema, eles são quase que sintomáticos só. Eles atuam em alguns sintomas, tá? A longo prazo, eles são úteis. Então, em muitos casos, vale a pena. Só que eles têm efeitos colaterais também. De maneira que,
porque ele traz um benefício verificável, né? Tão pequeno, muitos médicos optam por nem passar, entendeu? Então, caso a caso, a gente precisa decidir se a gente começa a tratar sim ou não. Mas o fato é que eles podem trazer algum benefício. Então, geralmente a gente faz um teste. Pô, deixa eu fazer aqui um teste terapêutico, vamos usar uma temporadazinha desses remédios. Isso pode, eu tenho pacientes que são muito bem controlados de Alzheimer. Me vem à cabeça uma senhora aqui, não vou entrar em detalhes, mas que eu acompanho ela há 5 anos, e ela há 5 anos tem o grau de alteração dela ali e está estabilizado. Não evoluiu dentro dos Não evoluiu. Não evoluiu mesmo. Talvez um pouquinho de nada. Isso assim. É um padrão excelente para neurologia. Isso eu queria entender, essa progressão. Com certeza. Então, assim, o quanto ele vai progredir, sim ou não, depende dos fatores de risco que ele tenha e do quanto ele vai aderir ao tratamento. Volto a dizer, tratamento não é só remédio. Aliás, remédio é um dos que menos ajudam. Precisa de remédio em muitos casos, mas ajuda se ele manter a cabeça ativa, fazer atividade física, dormir bem, não tiver estresse, se alimentar bem. Imagina que na neuro a gente fosse falar tanto sobre isso, neurologia. Exatamente. Então, essa senhora, por exemplo, olha o que ela faz. Ela tem um ambiente familiar maravilhoso. Ela dança. Olha só. Ela se alimenta bem. Ela tem estímulo cognitivo. Né? Ela não consegue fazer leituras, porque ela tem um Alzheimer moderado. O que eu chamaria de Alzheimer moderado? O Alzheimer leve, ele está presente, ele impacta nas coisas do dia a dia, mas não tanto. Você ainda consegue ter uma autonomia. Né? A pessoa às vezes consegue trabalhar, ela sai à rua sozinha, ela tem atividades intelectuais, lê, vê filme, ela consegue se cuidar, né? Ter o autocuidado, as chamadas atividades de vida diária. Vai no banheiro, se troca, se alimenta, blá, blá. Esse é o leve. O que é Alzheimer grave ou avançado? A pessoa não faz nada disso. A pessoa está acamada, não se conversa, não conversa, às vezes não necessariamente acamada, mas muitas vezes sim. Mas ela não conversa, ela não come sozinha, ela precisa do cuidado das pessoas para tudo. Isso é o que ninguém quer, né? Nem todo Alzheimer vai para isso, tá? E no meio tem o Alzheimer moderado, que é entre esses dois polos aí, entre esses dois extremos. Isso vai caminhando ao longo dos anos. Só que não existe assim, daqui a 5 anos ela vai estar assim. Não, por quê? Porque depende dessas coisas todas que a gente falou. Depende das outras coisas de saúde da pessoa como um todo. E depende do quanto ela vai aderir às recomendações. Entendeu? Do moderado para grave, provavelmente progride mais rápido do que o do leve, né? Para o moderado, mas... Alguma progressão do leve para o moderado, isso tende a acontecer. Agora, nem todo mundo chega no grave. Moderado para grave. Então, vou te falar, minha mãe tem medo de ter, meu avô teve Alzheimer. Você não vai ter de jeito nenhum. Minha mãe malha todo dia, joga futebol, lê, terço diário. Não tem como. Minha sogra joga futebol todo dia na praia, gente. Se alimenta bem, dorme bem. Vai fazer 70 anos agora, dia 11. Tá melhor que eu. 70 anos. Eu falei, mãe, não, e além de jogar futebol, ela ainda chega e vai lá malhar. Beijo, sogrinha. É um exemplo. E tá lá com os netinhos agora. Tá lá com os netinhos agora pra gente estar aqui, falando. A coisa da atividade física. A coisa da atividade física, você falou, ela vai lá malhar. Sabe que tem um grupo brasileiro de pesquisa que identificou uma proteína, isso foi notícia no mundo inteiro, em todas as revistas, muitas revistas médicas, uma proteína que o músculo trabalhado produz, que é a irisina. Ela vai melhorar a função cognitiva, ajuda a prevenir Alzheimer. Então, aquela dicotomia que a gente fazia, o sujeito não malha o músculo, malha a cabeça, é a mesma coisa, hein? Essa revolução dos músculos que a gente está vendo, ou seja, quanto mais tônus muscular uma pessoa tem, ajuda o cérebro. Entendeu? Existe essa frasezinha, músculo é cérebro. Pois é, exatamente. Então, atividade física de qualquer tipo ajuda, mas ganhar mais músculo ajuda também, especificamente, o cérebro. Ajuda a prevenir contra o Alzheimer. Por que muitas pessoas demoram a buscar ajuda em relação a esse tipo de doenças degenerativas? Assim? Então, muitas porque não percebem, subvalorizam. Né? Isso aqui não é nada, isso aqui é só a idade, isso aqui... Ou então a pessoa está isolada, ela não percebe e outros também não notam. Porque uma das coisas que eu pergunto na minha consulta, dentre as várias pontos que a gente tem que checar, você só percebe isso, os outros notam também, né? Os familiares, os colegas de trabalho. Quanto mais objetivo a gente puder ter determinado aquela alteração, melhor, né? Então, muitos não procuram porque não avisam a ele. A pessoa está isolada. Inclusive, isolamento social é um dos tais 14 fatores de risco.
tá? Então é importante a gente ter bons relacionamentos, tá? Pessoais, sociais, etc. Bom, alguns não notam porque ficam atrasando para ver se vai melhorar. Ah, porque não sei o quê, eu estou estressado por isso. Ah, porque eu não dormi bem. Ah, essa é a idade. Ou seja, eles identificam o problema, mas não acham que pode ser uma doença, tá? Só da idade, etc. Outros falam com o médico e o médico não valoriza. Seja por ignorância ou porque não quer se complicar. Então, infelizmente, colegas médicos, poxa vida, vamos valorizar, né? Não é todo mundo que a gente tem que assustar, mas, poxa, se o paciente está dizendo que... Se lembra o declínio cognitivo subjetivo? Só você fazer essa palavra, falar essa palavra, perguntar essa frase para o paciente, você acha que a sua memória está alterada nos últimos anos? Isso já é um marcador de que a pessoa, se a resposta for sim, que a pessoa merece uma avaliação. Ponto. Ok? Outro motivo, então, um motivo, respondendo a tua pergunta, é que o médico não valorizou, né? Ou então fez alguns exames não ideais e não identificou um motivo que poderia ser reversível, entendeu? Então, muita coisa dá pra gente chegar antes, né? Tá? O pós-Covid, você viu que aumentou muito ou não em relação ao Alzheimer? Sabe que na época do Covid, a gente achou que ia disparar. Disparar, né? E realmente, muitos pacientes que já tinham um problema de memória, seja diagnosticado Alzheimer ou não, esses pacientes pioraram. Muito pelo isolamento social, tá? Durante os anos de pandemia de isolamento. Mas, biologicamente falando, né, a gente sabe que existe aquele chamado brain fog, né? Muitos pacientes pós-Covid têm essa sensação de que a cabeça está estranha, não consigo me concentrar nessa fumaça, nessa neblina cerebral, brain fog, né? Isso nunca se conseguiu comprovar totalmente. Você sabe, assim, o porquê disso, né? Mas sabe que alguns pacientes especificamente, muitos não, mas muitos têm isso sim, e nem sempre é tão fácil de tratar. Engraçado que no último ano, você citou isso aí, eu lembrei, talvez vocês tenham recebido isso aí circulando pelas redes sociais. A palavra do ano pela Universidade de Oxford foi brain rot, ou seja, cérebro apodrecido, né? Uhum. Que na verdade é isso, é um pouco do brain fog, né? Ou seja, o cérebro não é o mesmo, né? Não só pelo Covid, mas pelo excesso de telas, de informações ruins. Exatamente, né? De excesso mas você não tem nada ainda pela questão inflamatória do vírus? Em poucos casos, isso tem claramente um link definido, entendeu? Uhum. Felizmente, né? Não foi uma pandemia de Alzheimer pós-Covid, né? Mas muitos, principalmente os que já tiveram sua performance piorada, né? E você falou pra gente que na época da faculdade não tinha como fechar um diagnóstico certeiro, né? Hoje em dia a gente tem como fechar um diagnóstico. Como é que dá um diagnóstico de Alzheimer? Então, certeiro, você tem Alzheimer. Exato. Depois a gente fala de fatores de risco, depois a gente fala da fase de progressão. Sim. Como chega no diagnóstico, né? Olha, na maioria das vezes, a pessoa tendo um quadro compatível, ou seja, sintomas sugestivos, e na ressonância, algumas alterações, e excluindo várias outras doenças através dos exames, a gente consegue dizer que a pessoa tem um Alzheimer muito provável, a gente trata como se fosse. O Alzheimer, com certeza, a gente faz demonstrando por exames mais específicos que a pessoa tem a proteína beta-amiloide. Quais são esses exames? Então, há muito tempo isso já se faz no líquor, né? Colhendo a punção lombar, que é esse exame que a gente faz com uma espetadinha na coluna, colhendo um líquido que, para quem não conhece, se comunica da coluna com o cérebro. É um exame simples, pessoal. Apesar de ser uma agulhazinha, anestesista faz muito esse exame, mas geralmente para injetar uma coisa ali. Exatamente, fazer a famosa hack. A famosa hack, né? Pois a mulher está grávida, vai ter bebê, faz esse tipo de anestesia. Então, esse exame, não se preocupem. Isso dá para ver se tem a proteína beta-amiloide e até uma outra também, proteína tau. Que eu não vou entrar em detalhes, mas o exame do líquor é interessante até para as demências rapidamente progressivas. As demências que estão progredindo muito rápido, que não é o comum do Alzheimer, tá? Então, a gente faz o exame do líquor para investigar outras coisinhas ali.
Mas por esse exame dá para chegar no diagnóstico de certeza, ou seja, tem um quadro muito sugestivo com esses sintomas típicos, o especialista vai saber identificar. Não é outras coisas. E ainda por cima, identifiquei esse exame no líquor, chamo de Alzheimer. Mas hoje dá para identificar não só no líquor. Tem outros 2 exames. Primeiro é o exame de cintilografia, né? O PET, o SPECT, não é tão difundido no Brasil, mas dá para você fazer o PET amiloide. Em alguns poucos lugares do Brasil a gente tem. Cintilografia dá para fazer, para ver outros reagentes, mas dá para você fazer a cintilografia, esse exame de medicina nuclear, PET do cérebro, PET, SPECT, dá para você fazer para enxergar a proteína beta-amiloide. É claro que isso é caro, nem sempre é disponível. E um terceiro exame que dá para dizer o diagnóstico com certeza, aí é mais complicado, porque é no sangue. Complicado por quê? É o mais fácil de dosar. E já tem no Brasil. Qual que é o problema? Não é totalmente confiável ainda. Isso lá fora, em outros países, já foi até mais eficiente do que esses outros que eu disse, do que o líquor e para identificar essa alteração do Alzheimer. Mas no Brasil ainda está sob estudo, nos próximos anos vai aparecer. Quando a gente conseguir descobrir isso no sangue, vai ficar muito mais fácil dizer o diagnóstico de certeza do Alzheimer. Mas assim, esses exames nem sempre a gente faz, não é em todos os casos. Mas quais seriam essas novidades desses biomarcadores no sangue? Então, o que é mensurado lá fora? O que é mensurado é a proteína beta-amiloide. Você consegue identificar no sangue. E aí a tal também ou só a beta-amiloide? A tal no sangue ainda não, mas a beta-amiloide sim. Então, ou seja, na teoria, a beta-amiloide só teria na doença de Alzheimer. Então, para dar um diagnóstico tão preciso... Não. Aí que tá, né? Aí que entra a complexidade da coisa. A proteína tal, ela está presente em várias outras demências. Entendeu? Vai juntar junto com a clínica. Vai juntar com a clínica, exatamente. A proteína beta-amiloide é a que mais está relacionada ao Alzheimer especificamente. Mas volto a dizer, você lembra que a gente comentou aqui? Pessoas que não têm doença, não têm Alzheimer, a proteína beta-amiloide também pode estar no cérebro de velhinho. Ou seja, ela não causa doença. Isso que confundiu muito tempo. Sim. Porque os tratamentos de Alzheimer, os mais recentes, a gente vai chegar lá, eles focam na proteína beta-amiloide. Mas não melhoraram muito. Ou seja, não é ele que causa a doença, mas está presente ali. É um marcador, é um biomarcador da doença. É porque, na realidade, é como se ela fosse ali um iceberg, é a ponta do iceberg, né? O que tem por trás, por baixo daquilo modo, sim, ali, ela né? mostra que tem Alzheimer ali. Ela mostra que tem ali, é um marcador, mas só que ele é o ponto alto ali. Embaixo tem um monte de coisa que talvez eleve a ela, né? Que mostre, que faça com que ela esteja no seu organismo, mas o que é? Porque não é ela a causa ali, né? Ela mostra que tem alteração e assim, essa é a novidade em relação aos biomarcadores. A proteína beta-amiloide do Alzheimer é cada vez mais fácil de dosar. E aí a gente chega naquelas perguntas, assim, qual paciente tem que fazer, não é em todos, né? Questões éticas aí, futuramente, aquilo que a gente falou, né? Vai pesar. Como está em tratamento, então? Vamos. E aí, quais... Então, as novidades de tratamento do Alzheimer. Novidades. Né? Então, primeiro tem... Quais são os tratamentos disponíveis para o Alzheimer? Pois é. Você já disse que não melhora tanto assim, né? Ou seja, galera, vai malhar, comer bem, dormir bem. Mas neuro, quando eu rodei neuro, só dando um parênteses, isso me agoniava. Porque é lindo o exame físico que você faz ali, você dá o diagnóstico, mas né, tratar... Gente? Caramba, eu sofria isso na neuro, juro pra você. É verdade. Então, você começou bem. Porque a clínica da neuro é muito bonita, né? O exame físico do neurologista, pelo amor de Deus, é a coisa mais linda. O Henrique começou bem, né? Promissor pra caramba. Tem tratamento? Tem isso. Falei, uma hora isso não vai dar certo. Agora, quando você fala das doenças mesmo neurológicas, os tratamentos são, cara... Mais ou menos, não é assim não. Olha só. Eu tinha um professor que brincava assim, o sujeito entra na faculdade de medicina se não for para fazer neurologia, para que faz? Para que é, então? Eu já quis fazer neurocirurgia, sabia? Sim, essa é uma especialidade muito bonita. Né? Mas a neurologia clínica, ela é linda. Consegue abarcar muito mais quantidade de condições. O que acontece? Todas as doenças neurológicas, a maioria tem tratamento. Não tem cura. Sim. Mas me digam aqui, qual da doença na medicina tem cura? É verdade. Eu consigo identificar 2 grupos, infecção e quebrar a perna, trauma.
A maioria das outras doenças na medicina... urologia. Tá, tudo bem, valeu. Não, mas vai ter de novo. Mas assim, é que a maioria das doenças na medicina tem tratamento. Você atenua, você controla, você evita a progressão, as complicações. A neurologia é assim, ó, enxaqueca tem remédio? Tem, a pessoa fica sem enxaqueca. AVC tem tratamento? Tem, a pessoa tá tendo AVC, fica sem. Esclerose múltipla tem cada vez mais tratamento. Ou seja, epilepsia, a pessoa fica controlada, a vida é normal. Então, muitas doenças neurológicas têm tratamento. Agora, as doenças degenerativas, realmente, a medicina ainda está progredindo para controlar realmente. É o caso do Alzheimer, é uma doença degenerativa. Ou seja, o tecido neurológico do nosso cérebro, ele vai morrendo aos poucos. E a gente tem que conseguir frear esse processo. Quais são os tratamentos disponíveis? A gente tem esses 4 que eu falei, que são básicos, que a maioria deles tem no SUS, tá? E tem comercialmente também, que eles funcionam como sintomáticos. Eles não atuam na raiz do problema. Eles vão atuar em controlar alguns sintomas, que a longo prazo são úteis. A gente vai selecionar caso a caso qual paciente merece. A novidade no tratamento do Alzheimer é tratamento de remédio, hein? Porque o tratamento não remédio é tão importante quanto, se não mais. Se não mais, né? Agora, a novidade de tratamento medicamentoso nos últimos anos, chegaram 3 remédios muito específicos, que são remédios venosos, que são do grupo dos imunobiológicos. Sim. Ela está crescendo para tudo, em todas as áreas da medicina. Todas as áreas está crescendo os imunobiológicos. Os imunobiológicos, para quem não conhece, são remédios grosseiramente à base de anticorpo, né, que vai atuar na parte imunológica das doenças, né? E muitas doenças têm uma base imunológica. Então, existem anticorpos desenvolvidos para tirar essa proteína beta-amiloide do cérebro. E consegue tirar. Só que... Caríssimo. Caríssimo, número 1. Número 2, ele tira a proteína, mas não melhora tanto o sintoma, melhora só um pouquinho. Qual que é o problema? As pesquisas, elas têm que... Quais são as pesquisas que liberaram esses remédios? Quais são os nomes, né? Não adianta falar nome técnico aqui, mas tá por aí, né? Não vou falar nome comercial, mas tem o donanemab, tem o aducanumab, ele saiu, e também, o terceiro não tá vindo aqui, mas é dos MABs, tá? Então, eles vão ajudar a tirar a proteína beta-amiloide do cérebro. Consegue tirar, é bem sucedido. Só que tem complicações do tipo sangramento, não é pouco não. Tá? Então, o paciente que tem risco de sangrar, de ter sangramento no cérebro, a gente tende a não dar esse remédio. Né? Isso é um remédio muito caro, isso é um remédio que poucos pacientes merecem. Por exemplo, paciente com muito grave Alzheimer avançado, não adianta. Né? O que eu estou esperando é essas pesquisas começarem a chegar para o paciente cada vez mais cedo, porque talvez paciente mais jovem. As pesquisas não chegaram ainda nesses pacientes. Elas estão no Alzheimer leve, mas ela tem que conseguir chegar cada vez mais cedo, né, nesses pacientes. Então, esses remédios são a grande novidade. E eles têm sido uma polêmica na medicina, porque são remédios que no Brasil ainda precisa importar, ok? São remédios que não funcionam para todos os pacientes, não é todo médico que tem experiência com eles, tá? Então, mas assim, foi um grande avanço, porque até agora não tinha remédio que atua na fisiopatologia, na raiz do problema. Agora tem, que atua na beta-amiloide, mas caso a caso que a gente que não usa. É a raiz do problema, né? Não é a raiz, mas está na fisiopatologia da doença, né? Ou seja, não é como a gente disse, né? Não é o beta-amiloide problema. Você sabe que essa outra proteína, a tau, ela está ainda mais relacionada com os sintomas. Essa sim. Quem tem tau presente no cérebro, ela tem sintomas, tem demência. Beta-amiloide não sempre. Não necessariamente, né? Mas o paciente que tem demência e a gente encontra essa proteína beta-amiloide, a gente chama de Alzheimer. Ou seja, e os tratamentos não medicamentosos? E aí, pois aí que a gente tem que atuar, pessoal. E essa é uma boa notícia. Aquilo, poxa, não tem tratamento. Cara, tem muito que a gente fazer. Tem tratamento sim, alguns medicamentosos e outros não medicamentosos. Então, é tudo que eu queria, o que eu consigo resolver e prevenir sem gastar dinheiro, ou seja, fazendo atividade física, lendo mais, sem efeito colateral.
Então, eu considero essa uma excelente notícia que os neurologistas podem dar para os pacientes. Então, cada vez mais, a gente tem desenvolvido, e eu no meu consultório, as Memory Clinics. O que são Memory Clinic? É a clínica de memória. Ou seja, é um consultório, uma clínica específica para tratar de problemas de memória, problemas cognitivos. Isso tem em vários lugares no mundo, no Brasil pouquíssimo. Tá? Lá no consultório a gente faz isso, que é arrumar, estruturar esse diagnóstico, esse tratamento todo que a gente falou. Tá? O paciente está com um problema de memória. Você vai entrar no nosso fluxo de investigação, vai fazer isso, para a gente ver se você precisa fazer exame sim ou não, ver se você precisa de tratamento sim ou não, e vai sair dali com uma recomendação. Tá? Além de problemas de memória, essas clínicas, Memory Clinics, têm evoluído não só para uma clínica para quem já tem sintoma, e sim uma clínica para dar saúde cerebral para quem não tem sintoma ainda. Legal. Ou seja, eu quero chegar, eu sou jovem, eu tenho aqui 40, 50 anos, até 60 anos é considerado jovem hoje, né? Eu tô falando da minha sogra, gente. Você pois viu essa 70 anos, tá jovenzinha. Eu sou um paciente, por exemplo, jovem, mas principalmente sem sintomas. Eu posso me consultar sobre um risco de desenvolver Alzheimer no futuro? Sim. Porque o seu pai teve, porque eu quero ver se eu tenho fatores de risco sim ou não, porque eu estou sentindo um outro sintomazinho aqui, porque eu vi um vizinho que teve e eu não quero ter. Ou seja, todos esses motivos podem gerar preocupação numa pessoa. E faz sentido essa pessoa querer, no mínimo, se aconselhar, né, sobre o risco dela desenvolver Alzheimer. A gente vai ver, não é para sair pedindo exames desnecessariamente, mas a gente pode, todo paciente, a gente pode analisar o perfil dele para ver se, de acordo com os fatores de risco, de acordo com os sintomas, ele tem um risco maior ou menor de desenvolver Alzheimer. Até pensando aqui, a partir de 40 anos, você faz uma visita ao neurologista, se tem um mínimo sintoma, não tem problema nenhum também. A gente não está falando de uma consulta anual ali. Esse é um ponto interessante, o check-up neurológico. O check-up neurológico. Nós falamos sobre o check-up oftalmológico, urológico, de tudo. Por que não? Então, neurológico. Sem dúvida, essa pessoa assusta, não adianta, né? Dá aquela assustada. Mas a boa notícia do neurologista é você falar assim, olha, você não tem uma doença grave. Exatamente. Essa é uma excelente notícia que a gente gosta. Mas tem essa preconização pela sociedade ou não? Então, se a pessoa tem sintoma, não tem a menor dúvida, né? Sim. Mesmo sintomas leves, você tem que ir no neurologista para tirar a dúvida. Vai ver que o neurologista vai te analisar e vai falar, tchau, volta um dia, mas assim, você não precisa de um acompanhamento. Agora, não existe uma recomendação formal de que todo mundo tem que fazer tal e qual exame para prevenir tal e tal doença neurológica. O check-up, eu acho que vai evoluir para um check-up neurológico, um check-up cerebral. Em algum momento isso vai evoluir. Hoje não existe uma recomendação formal, mas é de muito bom tom que uma pessoa, depois de 50 anos, principalmente se tem sintomas, que ela possa ter uma consulta com um neurologista. Nossa, hoje em dia eu já tô achando que é pau dos 40, gente. Porque ainda mais o boom, né? Sério, né? Até mesmo de doença neuropsíquica, como ansiedade, depressão, burnout. Sim. Tudo acaba evoluindo mais ainda para essas doenças. O que eu tenho desenvolvido cada vez mais, Henrique, é um treinamento para outros médicos se sentirem à vontade com esse assunto. Sim. Médico, eu quero chegar nos não neurologistas. Eu quero que o clínico, o ginecologista, o geriatra também, e o médico de todas as especialidades, ele possa ativamente perguntar ao paciente. Ele veio aqui por pressão alta, ele veio porque está com coceira no pé. O oftalmologista também, hein? O oftalmologista, ele possa perguntar, como que anda a sua memória? Você tem problemas sérios de memória ou só um esquecimento? Porque se perguntar assim também, todo mundo vai dizer que tem. Mas você está realmente achando que a tua memória está diferente do habitual? Ah, doutor, sim, eu estou preocupado com isso. Ele saca um papel para fazer algumas perguntinhas, dependendo do resultado, ele vai mandar para o neurologista sim ou não. Eu tenho feito esse treinamento com médicos, que eu considero isso aí uma coisa de utilidade pública. Total. Então, a medicina vai evoluir para médicos não especialistas atentarem para esse ponto. E o paciente já com esse diagnóstico de Alzheimer, né? Quais são as estratégias assim para manter a qualidade de vida desses pacientes dentro de casa? O mais importante... É porque a gente até brincou ali, o Diogo brincou no iniciozinho, falando assim, vamos ali fazer, né, o caça-palavra e tal. Mas, assim, algumas outras estratégias também em relação até manter o cérebro ativo, fora mudar todo o estilo de vida, enfim, mas outras qualidades, outras estratégias. O Alzheimer, então, estamos falando agora, como você disse, quem já tem o diagnóstico. Quem já tem o diagnóstico de Por Alzheimer. exemplo, leve mesmo, né?
quem fica doente é a família junto. Né? Porque isso impacta no dia a dia, nos horários, na convivência, nos relacionamentos. Né? Então a gente precisa ter a família como aliado, por vários motivos. Número 1, para entender o que é a doença, para entender os sintomas do paciente, ok? E não achar que é chatice dele, não achar que você não está prestando atenção. Isso, só você entender alguns desses pontos já diminui um monte de brigas familiares. Né? Número 2, a família é um aliado para ajudar o paciente a se cuidar. Aí na consulta habitual, de tantos em tantos tempo, conforme foi recomendado pelo médico, a tomar os remédios, não se confundir os remédios, não tomar de mais nem de menos, a fazer os exames, a aderir às recomendações médicas. Né? E número 3, a família tem que ser um aliado do médico, não só do paciente, para ficar atenta a pioras. Entendeu? É porque eles que vão passar, né? Exatamente. Então, aos cuidados em casa, olha, ele está piorando, ele não está conseguindo mais fazer essa outra atividade, se trocar, conversar, acompanhar a televisão, se preparar a sua comida. Né? Então, um ponto importante para quem já tem Alzheimer é ter a família muito junto. Né? Por isso é que uma consulta tem que ser uma consulta que com a família, né? Com a família, com certeza, pelo menos, ainda que não sempre, idealmente sempre, mas em algum momento você tem que ter contato com a família para você entender o ambiente familiar e ter uma consulta que consiga ter um tempo suficiente, tempo mesmo de relógio, para você abordar todos os pontos. Idealmente também o médico ficar acessível para dúvidas, até fora da consulta. Por telefone, sei lá, por teleconsulta. A gente sabe que nem sempre essa é a realidade em todos os lugares. Mas o paciente tem que ter alguém para tirar dúvidas. Né? E as recomendações primeiro, aderir ao que foi passado de remédio e de tratamento. Segundo, ir à consulta habitualmente. Não pode ir uma vez por ano só. Entendeu? Qual é essa não regularidade pode só tiver desse pior. paciente com diagnóstico de Alzheimer? Pois é, veja, isso varia muito. Tanto dos sintomas dele, como também se a gente está começando algum tratamento. Imagina, se eu comecei um remédio novo para um paciente, ele não pode voltar só daqui a 6 meses, 1 ano. Entendeu? Porque esse remédio tem que tem efeitos colaterais, a gente vai aumentando a dose. Né? De maneira geral, eu gosto de rever o paciente a cada 3 meses. Tá? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Depende se está tendo efeitos colaterais sim ou não, depende se teve piora sim ou não. Né? Mas esse paciente, nem sempre ele vai precisar ficar fazendo muitos exames. Fazer ressonância todo mês, ressonância todo ano, não necessariamente. Mas alguns exames complementares são interessantes para monitorar efeitos colaterais dos remédios. Então, o pior cenário é um paciente tomando remédio controlado sem ir ao médico. Porque esse remédio pode não estar sendo necessário, pode estar sendo ineficaz. A gente talvez tenha que mudar a dose. Talvez o paciente poderia ter mais benefício se fosse ao médico e mudasse a dose. Pode estar gerando efeito colateral. Então, o que não pode é ele sumir das consultas. Né? E depois, muito, muito estímulo. Como a gente falou, o mais importante do que remédio é o paciente ter um ambiente familiar bom, um ambiente social bom, e ele ser estimulado. O que não pode é o paciente ficar paradão. Deixa lá no cantinho. Ou os familiares fazendo tudo para ele. Exatamente. Porque tem muito disso também, né? Não, fica aí sentado, deixa que eu pego, deixa que eu boto sua comida, deixa que eu dou não sei o que. Contato com a natureza também. Aquele excesso de cuidado que também não necessariamente vai ser benéfico para o paciente, Perfeito. Né? Deixar que ele faça minimamente ali as autonomias que ele tem ainda para fazer. Sobre isso, né? você tocou num ponto importante, porque uma coisa que me perguntam muito no consultório é assim, mas doutor, e quando ele esquece? Eu dou logo a resposta. Legal. De faz bandeja, ele pensar, né? Ou deixo ele fazer sem pensar? Deixa ele se resolver por conta própria. Né? Eu costumo recomendar o seguinte, você não pode nem responder tudo sempre. Tá? É isso. Você está esquecido, é isso. Aí, senão o paciente fica com uma bengalinha ali o tempo todo, ele não se esforça. E nem você pode o inverso, estressar o paciente. Fala, responde. Ai, meu Deus, você não está lembrando. Não pode isso. Ou seja, você tem que dar a chance dele se lembrar e dando pistas, entendeu? E que o paciente queira também se lembrar, aderir a leituras, aderir a essas atividades de estímulo cognitivo, né? Então, e outro ponto também, que é mais no Alzheimer moderado, em relação aos sintomas comportamentais. Você sabe que, por mais que a gente pense que a memória é o que mais pesa,
com a evolução da doença, o que as famílias e o paciente mais se queixam, principalmente os familiares, não é tanto esquecimento, é a agitação. São problemas comportamentais. Agitação, inquietação, agressividade, às vezes a própria apatia, porque o paciente não faz nada, não ajuda, tal. Isso o paciente mais avançado, né? Moderado, grave. Então, muitas vezes, a consulta no médico vai focar não naqueles remédios para tentar melhorar a memória, mas sim para acalmar o dia a dia dessa família, entendeu? Para o paciente ficar mais sociável, para ficar mais tranquilo ele mesmo. Porque você imagina, para mim o pior paciente é o moderado. Porque o moderado, você vê, o paciente grave, poxa, a gente tem que atenuar algumas coisas, mas a gente já tem expectativas alinhadas de que ele não vai ter grandes melhoras. O paciente leve, poxa, às vezes ele mesmo sabe que ele tem que se tratar, etc. Mas o paciente em um grau moderado, pessoal, ele não percebe todos os déficits, entendeu? Aí o paciente que acha que pode ir à rua sozinho e se perde. É o paciente que acha que consegue manejar os remédios sozinho e se enrola, entendeu? Então, o paciente ele precisa querer ser cuidado, aceitar ajuda de quem quer o bem dele. Né? Essa é uma recomendação muito importante. E esse tratamento, assim, os familiares deve ser bem pesado, assim, né? Tem algum grupo de apoio? Isso. Não sei, para esses familiares mesmo, ou os cuidadores, ou cuidados, ou vocês mesmos, os neurologistas que lidam com isso já começam, porque imagina, alguma ansiedade, depressão até desenvolvida dentro de casa pelo próprio cuidado com o paciente doente deve existir, né? Isso aí é tão relevante que isso aí é capítulo de livro, o estresse do cuidador. Isso é fonte de muitas pesquisas médicas. Porque hoje, olha que interessante, hoje já sabe que se o cuidador tiver em burnout, o cuidado do paciente vai estar prejudicado. Sim. Em relação a coisas bem concretas, como fornecimento de remédio na dose adequada. O paciente cujo cuidador não está bem psiquicamente, o paciente piora mais. O paciente da demência, do Alzheimer. Então, o cuidador tem que ser quase um segundo paciente, vamos dizer assim, entendeu? Então, e de fato, né, pessoal, assim, poxa vida... A gente estava brincando, a doença neurológica tem tratamento? Sim, tem vários tratamentos, como a gente falou. Mas realmente, o Alzheimer, muito avançado, ele toca não só na memória, mas na própria personalidade da pessoa, né? Sim, muda, né? Vocês já assistiram esse filme do Anthony Hopkins aí, o Meu Pai? Não. Sensacional. Pesado, mas é sensacional. É sensacional do ponto de vista médico e do ponto de vista cinematográfico também. É um filme, sem dar spoiler, tem os filmes clássicos de Alzheimer, né? Eu não vi Para Sempre Alice, o Pai da... Como é o Pai da Noiva, não? O Pai da Noiva. Tem vários, mas para mim o melhor é esse aí do Anthony Hopkins. Esse filme é o primeiro que eu vi que ele faz da perspectiva do paciente. O diretor teve a ousadia de montar toda a história confundindo o espectador. Entendeu? Uhum. Então, o espectador, porque o paciente troca o tempo todo, assim. Vem uma atriz que é a filha do paciente. É a Olivia, lá, esqueci o nome dela, dessa atriz. Aí, daqui a pouco, vem outra mulher, que é a filha dele. Aí o paciente fala, mas você quem é? Sou sua filha, papai. Mas mudou a atriz. Aí até a gente, espectador, fica confuso. Então, o diretor, ele conseguiu fazer com que o espectador, a gente que está assistindo o filme, ficasse confuso também. Então é sensacional. E a gente se colocasse no lugar do próprio paciente, né? E o filme é muito bonito para quem topa assistir uma coisa assim, densa, né? Porque é triste, sem dúvida, mas é uma peça de arte, uma obra de arte para você entender a doença na cabeça do paciente. Impressionante. Caramba, que legal. Quando a gente fala de vida espiritual, acho que a gente poderia falar ali no leve, na verdade, a gente pode falar sobre... Sim. A qualidade de vida do paciente, como é que entra nesse caso? Sim. Na prevenção, né, na verdade. Então, olha, sabe-se hoje que a espiritualidade é um tema muito estudado em saúde, né? Por médicos, né? De todas as religiões. E sabe-se que, né, não preciso argumentar muito, porque isso já é muito difundido. Há uma prática espiritual, não só ter uma religião, não só crenças, mas principalmente uma prática espiritual. Isso está relacionado à diminuição de mortalidade em várias doenças, na demência também, no Alzheimer também, diminuição de desenvolvimento de várias doenças cardiovasculares, várias doenças neurológicas, várias doenças psíquicas.
impressionante. Tanto que isso cada vez mais... Eu participo de alguns grupos de espiritualidade em saúde e é importante lembrar isso. Não é só ter uma espiritualidade, é praticar. Ter uma espiritualidade já ajuda, mas praticar... Isso tem, por exemplo, ir a cultos, missas, a praticar orações, praticar estudo da religião. Isso ajuda muito em desfecho duro, hein? Para quem não é médico, a gente tem desfechos, ou seja, resultados leves e resultados densos, duros, do tipo diminuir mortalidade, né? Então, então, de maneira geral, isso é bem conhecido, né? Cada dia a gente pode falar sobre isso se quiser. E tem muita gente estudando isso, é uma boa notícia. Porque acaba que você gerencia o estresse. Porque o estresse, obviamente, é algo que é maléfico do fio de cabelo ao dedão do pé. Então, você se torna uma pessoa mais caridosa, uma pessoa com mais paciência, uma pessoa que você tem realmente uma espiritualidade, uma religiosidade, você segue as práticas, você quer se auto-melhorar de alguma forma, enxergando a tua espiritualidade, no caso, a gente, né? Exato. Nós católicos aqui, a gente sabe da onde a gente veio, da onde a gente vai, o que a gente quer alcançar. Para isso, a gente tem que melhorar e muito, e olhe lá, né? Sim. Então, nessas melhoras, nessas conquistas das virtudes diárias que a gente vai tendo com as práticas principalmente, a gente gerencia o estresse. Aquela irritação que você ia ter logo acordou e você já ia se irritar com o marido, você já não faz. Se aquele bico que você já ia chegar irritada no trabalho, você já fala, caraca, se eu tô assim, imagina, ela pegou, ficou sei lá quanto tempo dentro daquele ônibus, cara, ela deve estar estressada também, dá um sorriso. Você acaba que você pratica um monte de outras coisas, né? Isso aí é muito importante, que é o aspecto psicológico, moral da espiritualidade. Isso ajuda a melhorar o índice de saúde. Outras coisas, ela melhora coisas físicas, pressão arterial, batimentos cardíacos. Através rotina. Algumas pessoas até explicam, né, essa melhora da prática religiosa através das práticas meditativas. Ok, práticas meditativas são várias coisas de várias religiões, né? Mas isso por si só, alguém poderia dizer, mas se eu sou ateu e fizer uma prática meditativa dessa, isso vai ajudar? Provavelmente sim. Mas então, isso no aspecto físico. Sim. Tem aspecto físico, aspecto psicológico, mas a coisa é sinérgica. Não é só nem o seu aspecto físico, nem o seu aspecto moral. Você ter as crenças e praticar, isso não sou eu, Henrique, dizendo. Pesquisa clínica de revista grande, com estatisticamente significante. Você tem atitudes diferentes perante a vida. A Harvard Medical School lançou um documento, acho que no ano passado, sobre... Eles têm, a cada 2 anos mais ou menos, eles lançam um documento, Health Living, alguma coisa assim, de práticas de saúde, de bons hábitos de saúde. E nessa última, foi justamente isso. Sentido da vida. Se você tem sentido da vida e você tem bons relacionamentos, isso tem a ver com bons desfechos de saúde, Harvard Medical School. Então, tá lá, posso mostrar para vocês. Então, assim, a prática da espiritualidade, ela ajuda em diversos índices de saúde. Especificamente nas doenças neurológicas também. E no caso do Alzheimer, né? O que o Alzheimer tem a ver com a espiritualidade, né? Veja, sem dúvida, você ter um familiar, ter uma pessoa querida próxima que tem Alzheimer, vai gerar a oportunidade de você praticar mais sua espiritualidade, rezando por ela, ajudando ela diretamente, né? E você refletindo sobre a sua própria vida também, né? No fim das contas, apesar de um Alzheimer grave parecer ser algo devastador, e é mesmo, né? A gente até se pergunta, poxa, por que o Papai do Céu permitiu isso aqui, né? E veja, mas o Alzheimer leve também pode impactar muito a pessoa, pode gerar inquietação, ansiedade, a pessoa pode se revoltar com Deus, né? E você veja, no fim das contas, como toda doença, o que é a doença, né? É um lembrete de que a gente é limitado, né? Pega doença de qualquer tipo, né? Tô com dor no dedo, tô com dor de cabeça, tô com câncer, tô com Alzheimer, né? Tô com uma pedra nos rins, nas vias urológicas, de qualquer tipo. A doença se lembra assim, olha, eu sou limitado, eu não me basto, né? Eu preciso de algo mais. Eu não sou só... Se eu for só isso aqui, então não vale, né? A doença vem lembrar a gente que, olha, você precisa de alguém que te suporte, né?
Você precisa de outra razão, outro motivo que sustenta a sua vida. Você não é senhor de si mesmo nesse sentido, né? Não foi você que se inventou, né? Não foi você que se sustenta, né? Então, a doença vem lembrar isso, né? Em última análise, a doença, o extremo da doença é o quê? É a morte, né? Então, assim, que aí vai chegar para todos. A gente não sabe quem vai ficar doente, né? Mas sabe que todo mundo vai morrer. Vai chegar. E aí, nesse sentido, tem muito a ver com espiritualidade. Mas é que tá, né? Quando a gente fala em morte, né? Em vida depois da morte, né? O que vai ser no céu, etc. Aí todo mundo relaciona a espiritualidade. Mas doença nem todo mundo, obviamente, relaciona. Eu digo aqui, você ter uma doença, sem dúvida, é fonte de sofrimento. Porque lembra que você é limitado. Mas olha, o que um bebê de colo olha para o seu pai, para sua mãe, o que ele se sente limitado, ele sofre por isso? Você vê, a gente pode virar para o nosso pai Deus e falar só, papai, olha eu aqui, ó, eu estou precisando de você. Né? Assim como um bebê de colo olha para o seu pai, para sua mãe, assim, encantado, né? Olha, eu preciso dessa pessoa aqui para tudo, né? Para comer, para me trocar, para me... Então, tem aquela piadinha, né, do quem gosta de gato, quem gosta de cachorro. O gato, não sei se já ouviram essa, o cachorro olha assim pro seu dono, né? Fala assim, nossa, esse pessoal aqui, eles me dão de comer, me dão casa, eles cuidam de mim, eles devem ser deuses, né? E o gato olha pro seu dono, nossa, esse pessoal aqui me dão de comer, dão carinho, me dão de morar, eu devo ser um deus. Mas é isso, né? A gente se perceber limitado com qualquer doença, ainda mais doenças graves, é a chance da gente se reconciliar com Deus. A gente fala, olha, ele cuida de mim, ele me quis assim, ele me aceita mesmo assim, né? Papai do céu me aceita. E todo mundo que está em volta, né? Exatamente. E todo mundo que está em volta. Então, é uma grande chance da gente se reconciliar com Deus. Né? Eu vejo assim. Então, assim, não tenham medo de ficar doente, mas assim, a gente tem que cuidar da nossa saúde, que é um grande presente do Papai do Céu. Né? Lembrar sempre da prevenção. Né? Exatamente. Diagnóstico inicial, Exato. Precoce. Exatamente. Que maravilha, hein? Maravilha, muito bom. Falam bastante coisa, né? Nossa senhora, se deixar, fica até amanhã. Tudo, exatamente, a gente falou bastante coisa, então, esmiuçou bastante o Alzheimer. Muitas dessas coisas que a gente conversou, eu tenho deixado bem arrumado, bem esclarecido nesse curso que eu até comentei com vocês. Fala aí. Curso de prevenção de Alzheimer, né? É para médico, é para profissional de saúde? Então, tem as duas vertentes. Tem um para pacientes, ou seja, para leigos, né? Olha, eu não tenho doença, eu não tenho sintoma, mas eu quero prevenir. O que eu faço? Que legal. Então é fácil de encontrar lá no meu Instagram. Fala primeiro exatamente, seu Instagram que vai ficar aqui. Henrique.cal. Cal é C-A-L. Henrique aqui, com ó, H. galera. Então lá vocês vão encontrar o link para esse curso, ou seja, como eu aprender de verdade a colocar em prática isso tudo que a gente colocou aqui. Isso tudo que a gente discutiu. Como prevenir essas doenças neurológicas, como prevenir o Alzheimer. E tem também o treinamento para médicos não especialistas. Ou seja, como eu vou lidar com esse paciente que está com alguma queixa aqui. Eu não vou tratar porque eu não sou especialista. O clínico pode pensar, sei lá, o ortopedista ou oftalmo, mas eu tenho que saber minimamente manejar. Caramba, interessante. Geriatra. Geriatra já costuma saber, né? Mas os geriatras também sempre podem se aprimorar, né? Gineco, com certeza, tem que fazer. E marcação de consulta, como é que faz? Também tem no lá seu no Instagram. Ou seja, pessoal, só seguir o Dr. Henrique. Quem quiser fazer o curso dele, marcar consultas. E também vocês, profissionais de saúde, que é impossível a gente não pegar hoje em dia um paciente que reclame de falta de memória, né? Então, é realmente entender se aquilo ali pode ser um passo à frente e saber encaminhar. E o curso serve para isso. E totalmente, o tempo é importante. A gente luta quanto tempo nessa doença? Não esperar, pessoal. Não fica marcando bobeira. Vale a pena pelo menos se esclarecer. Acho que não é nada de grave, mas pelo menos esclarecer do que se trata. Quanta gente se identificou aqui? Fala pra mim. Pode colocar aqui eu nos comentários, que eu sei. Eu sei que vocês se identificaram aqui. E caixinha, você abre perguntas lá, você responde. Vou abrir cada vez mais. Eu tinha lançado, há um tempo eu estava bastante ativo, principalmente por causa de uma mentoria. É outra conversa. Uma mentoria. Você tem mentoria? Você tem mentoria? Sim, eu tinha uma mentoria para integração entre vida pessoal e profissional. É um tema que eu adoro, é um tema extramédico. Mas tá aberto? Legal. Tá aberto. Mas eu tenho focado mais nessa prevenção de Alzheimer. Maravilha. E você também tá lá na faculdade, Mar Atlântico, né? Tô lá. Coordenador da pós. Sou professor da neurologia lá. Da neurologia, né?
Então, mas aí nessa época eu abria muito mais caixinha, eu vou abrir cada vez mais agora. Então, se o pessoal vai ficou na dúvida, se quiser conversar com você no direct, ou então mandar perguntinha na caixinha. Estou à disposição. Está à disposição. Aproveitem que Henrique Cal é um grande professor, hein? Fenômeno da medicina. Muitos que vieram aqui, foi tudo aluno dele. Vamos aos avisos paroquiais. Lojas Ânimas, ó. Essa aqui é Bíblia Sagrada, Ave Maria. Essa aqui não. Também não. Também não. Versão nova aí, só aqui na Ânima, hein, gente? Ah, não, é da Ave Maria. É uma Bíblia conhecida, mas a Ânima fez uma versão. Exatamente. É a Ave Maria que é conhecida, mas essa eu não tinha visto ainda. Linda, né? É. Nossa, legal. Que bonitinha. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Anjo da Paz. Nós temos. Lindo. Bonito. Esse aqui é o livro de Fátima, que é um presente pra você. Ah, mas esse livro é legal, hein? É, autografado aí daqui. Autografado. Olha você. Pô, essa história é impressionante, né, cara? Quem não leu, a história de Fátima é impressionante. Bom, não vou ficar falando aqui, mas... Não, pode eles falar, fizeram pode falar. Até mesmo porque aí é algo que é realmente confiável, eles fizeram uma né? baita A história revisão. Literalmente confiável da história de Fátima, né? Eles fizeram nesse livro uma baita revisão sobre esse que é o maior evento espiritual do século XX, né? Que é as aparições lá em Portugal, né? Então, vale a pena ver sim. Pô, obrigado. E quem não tem, também tem lá na nossa loja. Tem na loja Ânima e Henrique já foi convidado para dar aula na comunidade Ânima também. Comunidade também, pessoal, olha só, comunidade Ânima aí. Vamos lá. Se inscrevam também. Ó, vocês que estão aqui nos assistindo, se inscrevam no canal. Por favor, isso é super importante pra gente. Curta, compartilha. Pega esse episódio que eu tenho certeza absoluta que ajudou vocês, ou então a várias pessoas que vocês têm conhecimento. Compartilha no WhatsApp, compartilha nos grupos de WhatsApp de vocês. Não deixa parado só essa informação pra você, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Não esqueçam de seguir todas as nossas redes sociais, né? O Instagram, o Deezer, Spotify, ou seja, não tem desculpa pra não nos ouvir ou nos assistir. Nós estamos praticamente em tudo e na Amazon Prime, que eu sempre esqueço. Não esqueci hoje. Pessoal, deixe seu comentário, curta, compartilhe, tá? Não deixe essa informação ficar só para você. Muito obrigada, doutora Henrique Cal, foi maravilhoso. Foi ótimo. Uma honra recebê-lo aqui. Muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até a próxima quarta. Tchau, tchau.